Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas, capítulo número 1. Seguimos trabalhando na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1. Leremos dos versos de número 3 ao verso de número 5. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus bendito, rogo que nesse instante Tu nos cubra com a Tua misericórdia e graça, dando-nos discernimento para entender o que está escrito aqui. E o tema que será tratado hoje à noite, que o Senhor nos mantenha, ó Pai, com a mente tranquila, clara, sem ansiedade, para aprendermos o que seremos ministrados hoje à noite. Em nome de Jesus eu te peço, pela minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que não puderam vir hoje à noite. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Esses 3 versículos, como tenho falado a vocês, são a segunda parte da introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Eles são a saudação que comumente se fazia na introdução na antiguidade. Os gentios começavam com um salve, enquanto os judeus começavam com um shalom. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele inaugura a saudação da literatura cristã com um graça e paz, como podemos observar no verso de número 3. E após termos considerado o versículo 3, vamos seguir considerando o versículo 4 e as suas particularidades. Indubitavelmente, porque ele é um excelente sumário da obra de Cristo. O versículo 4 é um excelente sumário, resumo da obra de Cristo. Paulo começa argumentando que esta graça e paz do versículo 3 só são possíveis porque Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, como explicamos no domingo passado, como Cordeiro de Deus, ele se colocou como oferta, como substituto penal, onde o justo morre no lugar dos injustos, porque a santidade de Deus só seria de fato satisfeita no sangue de um justo, um verdadeiro justo, e este foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Partindo desse princípio, nós explicamos que este verso 4 começa nos apontando algumas verdades importantes, porém bem esquecidas hoje em dia, como, por exemplo, a existência do pecado, a nossa identidade de pecadores e por que em Cristo morreu na cruz do Calvário. Estas são verdades, infelizmente, lamentavelmente, esquecidas nos púlpitos modernos. Então, permita-me chamar sua atenção agora para a segunda frase do versículo 4, a parte B. Ela completa a primeira, dizendo o seguinte, veja, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, então ele diz, para nos livrar deste mundo perverso, para nos livrar deste mundo perverso. Preste atenção. Se a natureza da obra de Cristo foi morrer pelos nossos pecados como substituto penal, o objetivo da sua obra está exposto aqui. Para, objetivo, nos livrar deste mundo perverso. É de vital importância deixar este objetivo bem claro à nossa vista, porque hoje, mais do que nunca, há uma confusão muito grande quanto ao objetivo final da vinda de nosso Senhor a este mundo, ou pelo menos a sua primeira vinda. Muitos acreditam que Jesus veio a este mundo para nos salvar de nossos problemas pessoais, financeiros, encher nosso bolso de dinheiro, nos dar saúde física e emocional, recuperar casamentos quebrados, falidos, relacionamentos de pais e filhos, empresas falidas, e por aí se vai. Tais pessoas pensam em Jesus como o duende que conserta as coisas. O duende que a gente chama, que a gente invoca, e ele conserta as coisas para nós. Então, elas vêm a um lugar de culto,
com fotos de parentes, papéis de causa na justiça, exames de saúde para apresentar no altar e tantas outras coisas, peças de roupa, a fim de obterem as bênçãos para si e para seus familiares. E claro, para alimentar esse mercado da fé, nós temos um grande número de charlatões que vendem Jesus como um produto, que apresentam Jesus como o Papai Noel, que está ali disposto a resolver todos os seus problemas. Então, este é um dos objetivos que alguns creem para o qual Jesus veio. Outros acreditam que Jesus veio a este mundo para ser o nosso exemplo moral e ético. Dizem que tudo o que precisamos é imitar a ética de Jesus e o mundo será um lugar infinitamente melhor. Por fim, tem aqueles que sustentam que Jesus veio a este mundo para nos ensinar a cuidar dos pobres, que a igreja não estará fazendo o seu papel enquanto ela não cuidar dos oprimidos economicamente pelo sistema capitalista. Dizem que Jesus veio ensinar a justiça social. Por exemplo, o que significa, principalmente em ambientes como a América Latina, a teologia da libertação, ou no campo protestante, a teologia da missão integral, embasados na perspectiva de justiça social. O que significa essas teologias da libertação e da missão integral? Bem, isso não passa de artimanhas teológicas de Satanás, transmitindo a ideia de que o outro precisa de ajuda e socorro, enquanto eu não. Enquanto eu estou bem. Se tão somente dermos roupas, calçados, alimentos, educação e saneamento básico, as pessoas serão libertas da opressão e nós estamos cumprindo nosso papel de cristãos. E nós estamos sendo verdadeiramente igreja. E nós estamos sendo verdadeiramente filhos de Deus, fazendo isso, cumprindo a justiça social. Então, tudo que se postam a falar é sobre justiça social e justiça social. Ouça, Satanás nunca deixa estes teóricos mundanos e ímpios irem à raiz do porquê há pessoas com estas necessidades no planeta, do porquê a África ainda morre de fome, muitos países da África ainda sofrem com a fome, sofrem com HIV e sofrem com tantas outras pestes. Esses teóricos nunca vão na causa, nunca vão na razão, nunca vão na raiz. O diabo mantém esses teóricos sempre podando as folhas, preocupados com o que é superficial, e nunca vão à raiz, nunca vão à causa de todos os males que nos cercam. Pois bem, não é desse tipo de libertação que Paulo está tratando aqui, como objetivo da vinda de Cristo. Nem mesmo nosso Senhor falou que veio a este mundo para fazer isso, para cuidar dos pobres. Pois quando os discípulos julgaram como errado o ato de Maria, irmã de Lázaro, ter derramado um perfume de milhares de reais sobre a cabeça de Jesus, pois isso poderia ser usado para ajudar os pobres, sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse isso aqui: porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então parem de criticá-la, porque ela prestou esse ato de adoração. Porque a libertação que Jesus veio oferecer, ou oferece, é muito mais profunda e absolutamente individual. Ela vai além de meramente libertar os pobres da fome e da miséria. Eu não estou dizendo com isso que ele não faça esse tipo de libertação, que ele não cause isso numa sociedade. Ele causa. Mas o que eu estou dizendo é que este não deve ser o motivo pelo qual devemos nos aproximar de Jesus. Devemos nos aproximar de nosso Senhor. Esta não é a libertação que precisamos antes de tudo. Preste atenção. A libertação que precisamos da parte de Cristo é algo que cada indivíduo, quer seja rico, pobre, negro, branco, alto, baixo, gordo ou magro, não chegará às portas do céu sem ela. O homem moderno, irmãos, precisa ser liberto deste mundo perverso. Não há acepção de pessoas neste quesito. Não importa a marca da roupa que você usa, nem os ambientes sofisticados que você frequenta. O texto deixa claro que todos nós carecemos desta libertação. Libertos deste mundo
perverso. Para melhor entendimento, vamos começar pela seguinte pergunta. Em primeiro lugar, o que é o mundo segundo a Bíblia? O que é o mundo segundo a Bíblia? Ouça, a Bíblia usa dois termos muito conhecidos para a palavra mundo. Aion e cosmos. Aion e cosmos. O cosmos refere-se primordialmente à matéria limitada pelo espaço, ou seja, é o universo com tudo o que tem dentro. Aion refere-se à era, à época, a tudo que é transitório e limitado pelo tempo. No entanto, ao ler as Escrituras, vocês vão perceber que há vários textos das Escrituras em que essas duas palavras, elas se intercambiam. Elas são usadas para definir, para atingir o mesmo alvo. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo, cosmos, se torna inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, João escreveu: não amem o mundo, cosmos, nem as coisas que há no mundo, cosmos. Se alguém amar o mundo, cosmos, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, o cosmos, passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31, o apóstolo Paulo utilizou o mesmo termo, dizendo: e os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo, cosmos, passa. Observe, todos estes versículos, os autores estão usando o termo cosmos como sinônimo do que está escrito em Gálatas. Agora, em Gálatas, não é cosmos, mas aion. E aion refere-se ao tempo, à era, à época. Os teólogos alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. De modo que a nossa versão, ela não traduz bem o que Paulo está querendo dizer aqui. Ela pode até, de certo modo, gerar uma confusão. A melhor tradução que temos em português para este texto é a da Almeida Corrigida e Fiel, a ACF, que diz assim: para nos livrar do presente século mau. Para nos livrar do presente século mau. A NVI de 2011 também traz uma tradução aproximada quando diz: a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Desta presente era perversa. Isto é o mundo pecaminoso segundo a Bíblia. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele usa os termos este mundo perverso, ou seja, é a era perversa presente, é o presente século mau que mantém homens e mulheres escravos a ele. Em suma, o presente século mau é o sistema contra Deus, é o sistema anti-Deus, é a vida agindo fora da vontade de Deus, girando fora da vontade de Deus, contra os valores de Deus. É o presente século mau em absoluta operação. Permita-me dar-lhes alguns exemplos. Olhe para a filosofia, a psicologia, os ambientes acadêmicos, os ambientes políticos, os ambientes elitistas do século. Há sempre um espírito de beligerância contra Deus e seus valores. Preste atenção aqui, deixe Rafael trabalhar em paz. Então, olhe para esses ambientes e você vai perceber sempre um espírito de inimizade contra Deus. Sempre um espírito de guerra beligerante. Olhe também para os ambientes mais baixos da sociedade. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, é porque as pessoas ricas elas não querem saber de Deus. Absolutamente não é isso. Não é isso. Olhe para os ambientes mais pobres. Para as comunidades, para as favelas, para as gafieiras, para os forrós, para as farras de fim de semana. Em todos os ambientes há um espírito perverso contra Deus. Há um espírito perverso contra o Evangelho, contra Cristo. E a gente pode continuar falando, por exemplo, da imprensa mundial. Os ataques das mídias ao Evangelho. É o ambiente onde se cria canais como, por exemplo, Portas dos Fundos,
e onde se dá audiência a homens como Fábio Porchat, que zomba de crentes. Olhe para a mídia, e a mídia dá todo um auê, toda uma atenção à imagem de transexuais simulando sexo explícito com um crucifixo. O que é isso? O mundo, o presente século mau, a presente era, com todas as suas expressões anticristãs. O mundo é a aliança sistematizada dos demônios e dos homens caídos contra Deus. Eu vou repetir isso aqui. O mundo, a era presente perversa, o século mau, é uma aliança sistematizada dos demônios e dos homens caídos contra Deus. É um sistema muito bem alimentado pelo pecado. O pecado que vimos ali no versículo 4, no início do versículo 4, no sermão passado, é o combustível que move este presente século mau. É o combustível. Quando Pedro estava pregando o seu grande sermão no dia de Pentecostes, ele concluiu o seu sermão com as seguintes palavras: salvem-se desta geração perversa. Salvem-se desta geração perversa. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. O que ele está querendo dizer é: não vivam conforme esta era presente mal, esta era secular perversa. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso aqui é exatamente esta era perversa, esse presente século mau. E em Filipenses capítulo 2, versos 24 a 25, ele disse: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso é o mundo, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Veja, estas passagens elas nos exortam a uma coisa somente: a olharmos bem para a nossa geração e percebermos como ela é rebelde contra Deus. Como ela é rebelde contra Deus e o seu Cristo. E sendo sabedores disso, meus irmãos, tudo o que devemos fazer é nos apartar totalmente deste espírito contra Deus. Apartar. Quando Pedro diz: salvem-se desta geração perversa, Pedro está dizendo: apartem-se desta geração perversa. Por quê? Porque esta geração perversa, quer seja rico, pobre, magro, gordo, baixo, alto, seja lá o que for, de qual nação for, se ele não tem Cristo em seu coração, ele odeia Cristo, ele odeia o Evangelho, ele odeia a igreja de Deus. Por exemplo, venha comigo, por favor, a João, capítulo número 15. João 15. Versos de número 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Por isso que o mundo odeia. Qual é o mundo que odeia Cristo? O mundo físico, geográfico, geológico? Ou o mundo pessoas, pecadores, que permeiam este presente século, a presente época, a presente era? Pois bem, é isso que a Bíblia chama de mundo, que contrasta com a vontade de Deus. É o espírito do tempo presente, é o Zeitgeist, como dizem os alemães, que se levanta contra o Senhor e contra a sua palavra, que se levanta contra Deus e tudo que se refere ao seu Cristo. Isto é o mundo, esse espírito beligerante,
Lembra quando Paulo, antes de se converter, ali no capítulo 8, ainda de Atos dos Apóstolos, como era que ele estava em relação à igreja? Respirando ameaças, querendo matar a igreja, querendo detonar com os cristãos de um modo geral? Pronto. Isso é o espírito do mundo, com toda a sua ceboseira e com toda a sua sujidade. Mas depois de nós perguntarmos o que é o mundo, devemos, em segundo lugar, perguntar: quem domina este mundo? Quem domina esta era perversa, segundo a Bíblia? Este presente século mau, segundo as Escrituras. E aqui eu digo a vocês que é profundamente interessante assistir os homens, os analistas, nos jornais, na TV, na internet, em busca de entender o porquê o mundo está como está, sem levar em conta quem rege toda esta perversidade que nos cerca. O que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer a esse respeito? Sobre esse domínio, sobre este régio domínio. Vamos ver alguns textos. João 12, 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Príncipe igual governo. Não pense em príncipe aqui daquele filme da Xuxa, viu? Do Sérgio Malandro num cavalo branco à beirada da praia, não. Não é aquele príncipe ali, não. Certo? Né? Porque o pessoal pensa em príncipe, aí lembra daquela cena, né? Daquele filme da Xuxa, o Sérgio Malandro num cavalo branco cavalgando à beirada da praia. Não. Príncipe é igual governo. João 14, 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Em João 16, 11. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. E segundo aos Coríntios 4, verso 3 e 4, Paulo disse: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, é a mesma coisa do príncipe deste mundo lá, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que aquele seu filho, por mais que você pregue o evangelho para ele, ele ainda não crê, ele ainda zomba, ainda rejeita? Seu marido, enfim, seu familiar, seu parente, aquele seu cunhado, por que eles ainda rejeitam? Mesmo você oferecendo algo tão maravilhoso, tão bom, tão especial, tão glorioso quanto o evangelho. É aqui, ó. É porque ele está com o entendimento cego. Por quem? Pelo Deus deste mundo, Satanás. Sabe aquele seu bebezinho que você colocou no braço e embalou, e ele cresceu, e ele não quer nada com Deus, pronto. Ele é um escravo de Satanás. Ele é um escravo do diabo. E aqui está a razão. É porque Satanás mantém ele cego. Mantém ele debaixo de cegueira. Ah, pastor, eu não acredito. Me mostre mais pelo menos um versículo para eu crer. Pelo menos mais um. Pronto, eu vou lhe mostrar mais alguns. Venha comigo, por favor, a Efésios, capítulo número 2. Efésios 2. Verso de número 1 a 3. Ele lhes deu vida, falando de Cristo, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso era o que você era antes de conhecer a Cristo e ser convertido por Ele. Você era um filho da ira, você andava segundo o curso deste mundo, obedecendo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, agora, não amanhã, não depois, agora, está atuando agora, tempo presente, atua nos filhos da desobediência. Agora venha comigo no capítulo 6 de Efésios. Nós lemos há pouco
mas vale a pena pôr os nossos olhos sobre este versículo. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem é que domina este mundo, esta era perversa, este presente século mau? Está aqui, ó. Os demônios, as potestades, os principados, eles é que dominam. Agora observe, as escrituras estão nos dizendo que Satanás, o diabo, é quem governa este mundo ante Deus, este espírito anticristão. A ele foi dado este poder de governar e manter os homens sob um estado de rebeldia contra o Senhor. João, na sua carta, no capítulo 5, versículo 19, ele disse: o mundo inteiro jaz, está no maligno. Mundo inteiro. Certa feita, o diabo se encontrou com Jesus e fez uma proposta aparentemente irrecusável. Irrecusável. Qual foi essa proposta, pastor? Essa aqui, ó. Venha comigo a Lucas, por favor, capítulo número 4. Olha que proposta irrecusável aos olhos deste mundo. Lucas, capítulo número 4, versículos número 5 a 7. Lucas 4, verso de 5 a 7. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Tudo isso será seu. Note, Cristo sabia que aqueles reinos não eram propriedade original de Satanás. O próprio diabo sabia disso. Ele mesmo disse: me foi entregue. Não era dele, me foi entregue para reger. Mas também Jesus sabia que exatamente ao diabo foi dado o poder de governar tais reinos, de influenciar e mover as peças do poder conforme a rebeldia de seu coração contra Deus, de sorte que ele administra tais reinos contra Deus. Administra muitas nações contra Deus. Meus irmãos, às vezes fico me perguntar se esta proposta de Satanás fosse feita a alguns dos que estão hoje à noite aqui, quantos não sucumbiriam à tentação do poder e da influência mundial? Quantos de nós que estamos aqui hoje não sucumbiria, não cairia, não se renderia a essa tentação de ter todos os reinos aos nossos pés, de governar todas as nações aos nossos pés? Quantos de nós aqui? Eu conheço homens que se vendem por muito menos a trabalhos malignos e perversos neste mundo mau. Quem já assistiu o filme O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Al Pacino, lembra da última frase do filme. Da última frase do filme. Quando o diabo, interpretado por Al Pacino, ele olha para a câmera e diz: a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. A vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Quantos homens, mulheres, jovens, idosos não estão vivendo sob a tutela de Satanás por causa de suas vaidades? Quantos artistas não estão vivendo escravizados pelo diabo, alimentados de vaidades no coração? Quantos governos vaidosos deste mundo, vaidosos pelo poder, pela influência, pela grandeza, não estão nas mãos dos demônios fazendo suas vontades contra Deus? É a vaidade do poder, do dinheiro, da beleza, do conforto, do luxo, do entretenimento, da influência política, dos cargos públicos, do mandar e desmandar, dos ambientes de elite, dos vestidos caros, dos carros de luxo, dos relógios de marca, da fama, da glória. Satanás sabe como enebriar o coração humano.
Ele sabe como seduzir o nosso coração com estas coisas vazias que são hoje, mas não são amanhã. Porque elas tendem a alimentar a nossa terrível ilusão, a terrível ilusão que o nosso pai teve lá no Éden. Qual, pastor? A de sermos gloriosos e poderosos como Deus. O diabo sabe como lhe iludir. Faz de você patinho, um bobinho na mão dele. Ele apenas descobre o que você gosta e ele vai começar a lhe dar, de pouquinho em pouquinho, o que você gosta, até encher seu coração de entulho mundano e arrastar você para as suas trincheiras do mal. Satanás sabe. Vocês lembram o que João escreveu acerca do que o diabo vai fazer no fim dos tempos? Lembram? Venha comigo, por favor, a Apocalipse capítulo número 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versículos de número 7 e 8. Após o milênio, nós ainda viveremos isso, ok? Não estamos vivendo ainda. Após o milênio, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Outra tradução diz, para seduzir as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Como que depois de 1000 anos, as nações sendo regidas e governadas por Cristo, como que ele ainda enganará as nações? Como que ele ainda conseguirá seduzir o coração das nações? Irmãos, o diabo não é nada original. Ele as seduzirá com a mesma proposta do Éden. Com a mesma. Levando os homens a acreditarem que podem tomar o lugar de Deus, serem como Deus, derrotarem Deus e tomar o seu trono. Por isso que sairão em guerra. Meus irmãos, quanta ingenuidade os homens deste mundo terrivelmente experimentam quando não têm a luz do Evangelho. Quando não têm a luz do Evangelho, quanta ingenuidade! Eles acreditam que estão no controle. Acreditam que comandam tudo. Acreditam que fazem e desfazem, que mandam e desmandam, lê do engano. Nada fazem senão seguir os comandos do príncipe deste mundo, com suas influências no campo da mente e do coração. São manipulados diuturnamente, andam para cima e para baixo, para cima e para baixo, fazendo a vontade dos principados e das potestades do ar. Vivendo uma vida sob a batuta do diabo. O diabo é que rege as suas vidas. O diabo é o maestro de seus corações. Vamos pensar um pouco. O que vocês acham que está por trás das ideologias anticristãs? Das falsas religiões? Do ateísmo de Richard Dawkins? Das artes modernas despidas de beleza? Das músicas imorais? Do submundo da pornografia? Das mentiras dos políticos? Da cultura woke? Quem vocês acham que está no plano de fundo da teologia da prosperidade? Das igrejas pragmáticas? Da teologia coach? E de todas as filosofias e religiões que perseguem a igreja? Quem vocês imaginam que está por trás das clínicas de aborto? Da crescente defesa do homossexualismo? Da desconstrução da masculinidade e da feminilidade bíblica? Quem? A quem interessa isso? A destruição da família. A quem interessa isso? Às vezes eu vejo as pessoas conversando sobre o que fazer para mudar este mundo para um lugar melhor. Sobre a importância da educação, as políticas públicas, as melhoras éticas e morais, etc. Acreditando que podem ignorar absolutamente este poder maligno que atua silenciosamente nos bastidores do reino. Dos reinos do mundo. Satanás usa o pecado do homem caído
e junto com os seus demônios, governam a porção desta existência que Deus o permite governar. Isso não é dualismo, não acreditamos em dualismo. Não acreditamos nisso, mas acreditamos quando Paulo diz que o diabo é poderoso e não podemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas, as suas estratégias, as suas estratagemas. Não podemos ignorar. Quando você sair daqui, ele vai atacar você. Ele vai atacar você na sua mente. Ele vai fazer de tudo para que você esqueça essa mensagem. Ele vai fazer de tudo para que você preencha o seu coração com outros temas que façam esquecer absolutamente de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Lembrem lá da parábola do semeador. Lembre da parábola do semeador. Que veio as aves do céu e comeram as sementes que foram plantadas. E quando Jesus vai falar quem eram as aves do céu, eram os demônios. A palavra está sendo pregada para você aqui agora. E o diabo vai fazer de tudo para roubar essa palavra do seu coração e da sua mente. E amanhã estará lá você, mentindo, falando palavrão, fazendo as mesmas trapaças que o mundo faz, porque ele conseguiu roubar o impacto dessa pregação do seu coração. Então, quem domina este mundo? Satanás, o diabo. Terceiro lugar, a última pergunta. Quem pode nos libertar deste sistema maligno chamado mundo, segundo a Bíblia? Quem pode nos libertar? Preste atenção. Como a gente pode constatar, em Efésios 2, do 1 ao 3, um homem, antes de se converter a Cristo, ele está sob o domínio de Satanás. Sob o domínio de Satanás. Ele é o senhor da vida de tal indivíduo. Ainda que ele não admita. E, na verdade, os homens não admitem isso. É interessante isso, porque eles não admitem. Eles não admitem. Essa semana eu tive que olhar sério na cara de um colega e dizer: você zomba do evangelho sem saber. Você está fazendo a vontade de Satanás e nem sabe. E ele disse: não, Satanás não manda na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus. Eu só olhei para ele e sorri. Porque estava nítido que era o diabo que estava por trás das palavras daquele homem, quando atacava o evangelho, quando atacava a igreja. Então, ainda que o pecador não convertido, não arrependido de seus pecados, ele não admita, ele é um escravo do maligno segundo o curso deste mundo. Ele é um escravo do maligno. Ele precisa ser liberto. Ele precisa de um libertador, e este libertador não é outro, senão o qual Paulo está falando aqui. Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus. Ele veio a este mundo exatamente para isso, para libertar aqueles a quem o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, desta presente dispensação do maligno. Irmãos, esta é uma questão de libertação do domínio de um senhor para outro senhor. Do domínio do império das trevas para o império da luz. Aliás, foi assim que Paulo falou quando se referiu ao modo como Jesus lhe chamou. Paulo disse que Jesus falou as seguintes palavras para ele. Atos 26, 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. Pela fé em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo mostra o que aconteceu com os cristãos. Paulo diz: ele nos libertou, ele é Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso. O cristão é alguém que antes da sua conversão ao Senhor, ele estava debaixo do poder e domínio de Satanás, no reino maligno das trevas. Então Cristo veio até ele e o libertou daquela condição de escravo do diabo, e agora ele vive no reino de Deus. A Bíblia divide a história em duas dispensações. A Bíblia divide a história em duas dispensações. A dispensação do tempo presente e a dispensação do tempo futuro. Os dias atuais e os dias vindouros. A vinda de Jesus a este mundo, ela inaugura o reino de Deus entre os homens. E esta, podemos dizer, é a dispensação futura já inaugurada.
não completada ainda, não plena, mas já inaugurada. De modo, irmãos, que as duas dispensações estão acontecendo paralelamente. Estão acontecendo paralelamente. E o crente é o único que está vivendo nas duas dispensações. Isso é interessante. Porque a vida cristã significa ser liberto da dispensação da era atual e transferido para a dispensação da era futura. Eu vou repetir isso aqui. Ser cristão significa ser liberto da dispensação da era atual e transferido para a dispensação da era futura. Então, quando Jesus orou dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 15 e 6. O que é que Jesus estava falando com isso em sua oração? Ele estava dizendo que estamos na atual dispensação, mas não pertencemos mais a ela. Não somos mais dela. John Stott disse bem que a vida cristã consiste em viver nesta dispensação a vida da dispensação futura. Viver agora o que nós já temos no futuro. Aqui está, irmãos, o melhor teste para saber se você é cristão de fato e de verdade. É se você está vivendo os valores da vida futura nesta vida presente. Para saber se você está vivendo o que nos aguarda na glória já agora. Por exemplo, se você tem prazer na vida santa e piedosa, nos valores celestiais, mesmo estando neste mundo mau e perverso, mesmo estando rodeado de demônios e homens caídos, você viver os valores da dispensação futura já agora. Aí eu pergunto, você tem prazer nos valores de Deus? Tem prazer em ouvir sermões sobre Deus, em ler livros sobre Deus, em ouvir canções bíblicas sobre Deus? Tem prazer em buscar a Deus em oração? Tem prazer em ler as Escrituras? Tem prazer de conviver com os irmãos na comunhão dos santos? Reflita um pouco. Pense um pouco. Esta libertação envolve dois processos que evidenciam que você foi liberto de fato. Primeiro, viver livre do domínio de Satanás. A pessoa que de fato foi liberta por Cristo, ela vive livre do domínio de Satanás. Se você é cristão, então não é mais Satanás que governa seus pensamentos, suas intenções e suas motivações. Ainda que ele tenha certa liberdade de atacar sua mente com sugestões pecaminosas, porém, se você foi verdadeiramente liberto, não é mais ele que está no controle das verdades que regem a sua vida. Não é mais ele. Sua vida e todo o seu ser agora são regidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora você tem discernimento do que agrada e do que não agrada a Deus. Então você só vive de novo pecando inveteradamente contra Deus se der ouvidos à carne, ao mundo e ao diabo. Ou seja, você está livre do poder do pecado. E aqui é importante a gente aprender isso. Há uma diferença entre estar livre do poder e livre da presença. Nós estamos livres do poder, mas ainda não da presença. A presença do pecado ainda está na nossa carne, no nosso ser. Mas nós estamos livres do poder, do domínio do pecado, das influências malignas deste século presente. É isso que define um cristão. É que ele não vive mais sob o domínio da carne, do mundo e do diabo, mas sob o régio domínio do Espírito de Deus. Por exemplo, veja comigo em Romanos, capítulo 6, verso 12 e 13. Acho que vai aparecer aqui, está aí? Aí. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Olha o que define um cristão. Era alguém que estava morto e que agora está vivo. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Em outras palavras, a permissão ou não permissão ao pecado de atuar em você e por meio de você, agora está nas suas mãos. Você dá a ele se quiser. Você dá o pecado se quiser. Antes não. Antes de você se tornar cristão, você não tinha essa opção.
Como dizia Agostinho, você era incapaz de não pecar. Incapaz de não pecar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. No Éden, o homem era capaz e incapaz de não pecar. Ele era capaz de pecar e incapaz de não pecar. Ele tinha essa liberdade de pecar ou não. Quando Adão caiu, ele perdeu a liberdade de não pecar. Ele agora pecaria. Pecaria. Nem que ele não quisesse, ele pecaria. Mas quando Cristo vem, Cristo restaura na nova natureza do crente, dando uma nova natureza ao crente, levando a esse ponto que estamos vendo aqui em Romanos 6, 12 e 13. Em que agora nós temos a natureza restaurada, não em sua plenitude, eu vou já chegar lá, do que Adão tinha lá no Éden, de pecar e não pecar. Hoje o crente goza da capacidade de pecar ou de não pecar. Por isso que Paulo disse, veja, não permitam, isso está onde? Nas suas mãos. Que o pecado reine em seu corpo mortal. Que o pecado volte ao trono. Volte à cadeira central de onde ele governava a sua vida. Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. As paixões de quem? Do pecado. Também não ofereçam. Quem é que não vai oferecer? Você? Eu? Os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam. Aqui é onde entra a parte positiva do versículo. Ofereçam. Ou seja, se você agora oferece o quê? A si mesmo a Deus e oferece os seus membros a Deus como instrumentos de justiça para servir ao Senhor. Isso quer dizer que você não vai ser derrotado de vez em quando pelo pecado? Com certeza você vai ser derrotado de vez em quando pelo pecado. Porque você ainda tem a presença dele em você. Veja o que João diz na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que definição. Que coisa magnífica. Não amem o mundo. Você tem essa capacidade de não amar o mundo, se você já é cristão de fato. De não amar o mundo. Porque se você amar o mundo, se você tiver alegria, prazer, gozo no mundo, nesta presente dispensação, neste presente século mal, se você tiver satisfação nisso, o amor do Pai não está em você. Em outras palavras, você não é cristão. Você pode até estar na igreja, mas não é cristão. Você pode até estar no ambiente de culto, mas você não é cristão. Porque lá no seu coração, o que você ama mesmo é o mundo. Com seus demônios e o diabo e tudo que ele oferece. E todos os prazeres pecaminosos é o mundo. O amor de Deus não está em você. Mas se você é cristão, a você foi dado o poder de não amar mais o mundo, de renegar, de rejeitar, de dizer não para o mundo e para todas as suas ofertas. O cristão é alguém que vive livre dessa paixão escravizadora pelo mundo e por seus prazeres sujos que não agradam a Deus. Vive livre, ele está livre desse domínio, ele está livre dessa escravidão. Então, em primeiro lugar, é isso. Essa libertação envolve estar livre desse domínio. Em segundo lugar, é que você é capacitado a viver segundo a vontade de Deus. Capacitado a viver segundo a vontade de Deus. Permita-me aqui explicar este segundo ponto por uma ilustração tirada das próprias Escrituras. Venha comigo, por favor, a Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19. Um texto conhecidíssimo. Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Verso 1. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era o diretor, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou,
aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, ora, se roubei, ele era publicano. A fama dos publicanos era exatamente de ladrão. Se roubei alguma coisa a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Existe história melhor que essa para mostrar como Cristo liberta um homem? Como Deus capacita um homem a fazer a sua vontade instantaneamente. Instantaneamente. Antes você não queria fazer a vontade de Deus. Então o evangelho veio, acertou seu coração, acertou sua alma. E você passa então a querer fazer tudo o que Deus quer que você faça. E você faz isso com alegria, com gozo, celebrando, cantando e dando glória a Deus. Isso é transformação, isso é libertação. Zaqueu é o melhor exemplo do que significa essa capacitação para fazer a vontade de Deus. Antes ele andava fazendo a sua própria vontade, como discípulo do diabo, extorquindo as pessoas, um servidor público corrupto, egoísta e materialista. No entanto, contemple ele aqui com o nosso Senhor. Sua disposição interna foi absolutamente mudada. Ele agora está disposto a corrigir as coisas. Está capacitado a meter a mão no bolso e ressarcir a quem ele defraudou. Porque essa é a vontade de Deus. E eu poderia contar vários e vários testemunhos disso aqui hoje à noite. Dessa capacidade que Deus dá ao libertar o homem do domínio deste mundo, para assim fazer a sua vontade. Permita-me trazer-lhes dois testemunhos. Vocês já devem ter assistido o testemunho do Dr. Augusto Nicodemos. Ele disse que chegou a praticar um assalto antes da sua conversão. Um assalto. Mas ao se converter, vendeu um carro que tinha para ressarcir o valor roubado do lugar onde ele assaltou. Ele vendeu o carro e foi lá e pagou o dinheiro que ele tinha roubado. Parece que era de um posto de gasolina. Isso é libertação. Vocês também devem lembrar do caso de John Newton, que depois de anos traficando escravos e ser um blasfemo crasso da fé cristã, crasso, ele foi convertido a Cristo no meio de uma tempestade em 1748, se tornou um pastor anglicano e um abolicionista veemente contra a escravidão. E escreveu aquele magnífico hino, Amazing Grace. Amazing Grace. Este é o testemunho dos santos de Deus, é que antes eles não tinham qualquer capacidade, qualquer força, poder para viver segundo a vontade de Deus. Mas Cristo veio até eles e os capacitou a viver conforme o querer de Deus acima de tudo e de todos. Pergunto, você já recebeu essa capacitação? Você já foi capacitado a abandonar a vida de pecado que você vive em secreto? Que você vive escondido? Capacitado a viver não conforme o seu querer mais, mas ao querer de Deus? Esposa, marido, filho, jovem, obreiro, diácono, empresário, servidor público. Você que vive a semana inteira fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Você vive a semana inteira fazendo o seu querer ou o querer de Deus? Você já foi capacitado a fazer e a viver segundo a vontade de Deus? Eu digo a vocês, irmãos, Cristo pode nos libertar do nosso eu, do nosso ego, dessa vontade terrível de o tempo todo estarmos no centro da atenção, no centro de todas as coisas, desse narcisismo, de sermos o centro, de tudo girar em torno de nós, de tudo girar em torno da nossa personalidade. Cristo pode nos libertar disso, porque isso reflete o mundo, reflete a era presente, o presente século mau, reflete a proposta de Satanás lá no Éden, de nos fazer querer ser igual a Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos socorra contra isso.
Precisamos buscar ao Senhor, pedir a Ele que Ele nos capacite cada dia mais a viver segundo a sua vontade em cada respirar de nossa existência. Em cada respirar. Porque eu creio, e não há dúvida alguma, que se buscarmos ao Senhor, rogando que Ele nos liberte deste presente século perverso, desta atmosfera ante Deus, Ele nos atenderá com sua misericórdia e com sua graça. De modo, meus irmãos, que comecemos a desfrutar a vida futura já agora no presente. Já agora. A desfrutar a presença de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, o amparo de Deus, a paternidade de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, já agora. A eternidade será apenas uma extensão planificada de tudo que o crente já começou a desfrutar nesta era presente, nesta vida, neste mundo. Sim, libertos. Libertos desta atmosfera anti-Deus, anti-Cristo, pecaminosa. Libertos, de uma vez por todas, para a glória de Deus. Aqui vai um conselho final. Queira terminar a sua vida. Queira terminar a sua vida. Não como Demas. Lembra de Demas? Paulo disse, amou o presente século. Não como Demas, que amou o presente mundo. Se deixou seduzir pelo mundo e se deixou levar pelo mundo e se foi na correnteza do mundo. Não, não faça isso. Queira terminar a sua vida como Zaqueu. Como Paulo, como Pedro, João, Tiago, Policarpo, Agostinho. Como Lutero, como Calvino, como John Newton, como George Miller, como John Bunyan, como Spurgeon e tantos outros que morreram livres, libertos deste mundo pelo poder de Cristo Jesus. Pois está escrito em João 8,36, Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Renda todo o seu viver, todo o seu respirar, toda a sua existência. Cada célula do seu corpo, renda a Cristo. Renda ao senhorio de Cristo. E viva livre. E comece a experimentar a vida eterna, já agora, para a honra e glória do nome de nosso Deus. Bendito Pai, te agradecemos por tua palavra. Podemos aprender hoje à noite, Senhor, quão perverso é este mundo, quão mal é este mundo, Senhor, e quem domina este mundo, quem está por trás desta atmosfera anticristã, anti-Deus, dessa atmosfera antibíblica. Senhor, ajuda-nos e capacita-nos, ó Deus, a viver conforme a tua vontade, a seguir a tua vontade, a te obedecer acima de todas as coisas. Pois crendo e observando, Senhor, nós conseguimos obter de Ti a Tua misericórdia, a Tua graça. Sim, Deus, observando a Tua palavra, observando a Tua lei, observando a Tua vontade, segundo o que está escrito, é o único lugar onde podemos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e viver livres do domínio das trevas, livre do domínio do diabo, ó Deus, dos inimigos de nossa alma, livres do pecado, deste mundo terrível que Te odeia. Sim, Senhor, ajuda-nos a crer e observar, a andar conforme a Tua vontade e assim viver para a Tua honra e glória. Quantos jovens, ó Deus, não estão escravos, profundamente escravos deste mundo, da vontade deste mundo, vivendo segundo o curso deste mundo. Quantas mães, quantos pais, quantos filhos, quantos casamentos e relacionamentos não estão, ó Deus, vivendo exatamente nessas circunstâncias de escravidão, de domínio do império das trevas. Ó Deus Santo, vem por Tua bondade e misericórdia, libertar tais pessoas e assim transferi-las, ó Senhor, para o reino do Teu Filho amado. Em nome de Jesus, ó Senhor, é que nós oramos e rogamos que o Senhor nos ajude e nos socorra com a Tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, grato, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor o hino de número 301 do nosso cantor cristão.